Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. Eu gostaria de dizer em primeira mão que eu não sou padre, por isso a palavra homilia, dominical, homilia do 27º domingo do tempo comum, ano C, que eu faço aqui, é uma reflexão minha, mas que eu dou uma nomenclatura de homilia pelo fato de meditarmos sobre as leituras da Santa Missa deste domingo. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é extraída do profeta Abacuque. O capítulo é o capítulo 1, versículo do 2 ao 3. Trata-se de uma lamentação do profeta. E a segunda parte da leitura é o capítulo 2, versículo 2 e 4, que é um oráculo, ou seja, uma resposta de Deus ao profeta que se lamenta diante do seu Senhor. Diz assim a primeira leitura: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Então, o profeta se lamenta, dizendo a Deus que ele vê o aspecto do seu povo é exatamente esse: a maldade e a violência. E ele clama ao Senhor dizendo: até quando eu gritarei sem que tu me respondas? E o Senhor responde, e aí é a segunda parte da leitura do capítulo 2 de Abacuque, versículo 2 e 4. O Senhor responde dizendo: respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, o profeta grita por socorro, pedindo ao Senhor que o Senhor o responda, porque ele tem gritado, e o Senhor não tem ouvido. E de repente, quando o Senhor ouve, o Senhor diz: olha, escreve esta visão em tábuas, para que depois seja fácil e para que possa ser lida constantemente, para que eles possam compreender que aquele que pratica a justiça viverá, mas quem não é correto vai morrer. Quem não é correto vai morrer, e o justo viverá por sua fé. Meus amados irmãos, olhando para esta primeira leitura de hoje, nós podemos contemplar de maneira muito clara não somente aquilo que viveu Abacuque e o povo de Israel, mas aquilo que nós estamos vivendo. Até quando nós iremos ver violência, corrupção, roubo, assassinatos, homicídios frequentemente? Até quando? E nós gritamos ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas eu queria dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele é fiel. Ele mantém os seus ouvidos inclinado para ouvir a voz do justo. Ele diz que ele rejeita o soberbo, mas ele se agrada de um coração sincero. Ele se agrada do coração do justo. Então, ele diz que aquele que viver na justiça, este viverá. Mas aquele que trilhar os caminhos da corrupção, da maldade, da perversidade, este morrerá. Porque o justo viverá pela fé.
quem tem fé vence o mundo. A segunda leitura de hoje traz para nós o apóstolo Paulo bradando a Timóteo, dizendo a Timóteo, e aqui também cabe para mim e para você, lógico que essa leitura é direcionada aos bispos de maneira direta, porque Paulo fala a um bispo, o bispo Timóteo. Mas também é para nós uma exortação. Quando o apóstolo Paulo diz caríssimo, ou seja, Timóteo caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Então veja, aqui lógico que se trata do sacramento da ordem, mas também podemos ver de maneira clara a imposição das mãos do bispo sobre todo aquele que vai ser crismado e que recebe pela imposição das mãos um dom extraordinário de Deus. O espírito que não é de timidez, mas que é de fortaleza, que é de amor e de sobriedade. E ele diz, não te envergonhes bispos, não te envergonhes leigos que recebeste pela imposição das mãos o dom do Espírito Santo, dar testemunho de nosso Senhor. E ele diz também, não te envergonhes de mim, o seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Ou seja, este mundo de violência, esse mundo de agressividade, esse mundo de ódio e de implantação do ódio numa cultura de combater a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo vem nos exortar, dizendo que nós não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, um espírito de prontidão, um espírito de fortaleza, um espírito que tenha capacidade de testemunhar. Por isso o apóstolo exorta dizendo, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e do amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. De maneira direta aqui, guardar o precioso depósito da fé, tema deste evangelho, ou melhor, tema desta liturgia dominical do 27º domingo do tempo comum. A fé. Guarda o depósito da fé. Isso aqui diz diretamente a respeito do colégio apostólico, dos bispos, do magistério da igreja. Mas também diz para mim, para você, para nós, leigos, que podemos ouvir essas palavras na Santa Missa, que é necessário guardar a fé. O apóstolo João, escrevendo a uma das igrejas de Éfeso no Apocalipse, disse, guarda o que tens, para que não seja tirado de ti a coroa da justiça. Guardas o que tem, e nós precisamos guardar a fé. Por isso, meus amados irmãos, no evangelho de hoje, Jesus vem dizer para nós que esta fé, aparentemente as pessoas interpretam e entendem que deve ser uma fé grande, uma fé imensa, uma fé tão grande como nunca se viu na história da humanidade. Mas Jesus vem dizer para nós, naquele tempo, os apóstolos que disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor responde, e também para mim e para você, se vós tiverdes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa?
Pelo contrário. Não. Vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Meus amados irmãos, os apóstolos de Jesus, neste domingo, como se fosse nós, cada um de nós mesmo, dizendo ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena mesmo, miudinha, vocês poderão dizer a esta amoreira. A amoreira era uma árvore imensa: arranca-te daqui e lança-te no mar e planta-te no mar. Meus amados irmãos, ao olharmos esse evangelho pela primeira vez, nós podemos dizer: é impossível alguém ordenar uma árvore que se arranque sozinha da terra e vá se plantar nas águas do oceano. Isto é algo impossível. Mas é por isso que Jesus, quando foi indagado pelo apóstolo Pedro: Senhor, se é assim, quem se salvará? E Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Esta amoreira é uma enfermidade que é impossível de ser curada pela medicina comum, mas por uma intervenção divina ela é arrancada e plantada ao mar. Esta situação que nós nos deparamos hoje no Brasil, na igreja, essa crise que tem se instalado dentro da igreja, esta guerra de posições, onde nós podemos enxergar os tradicionalistas renegando a igreja, onde nós podemos ver os tradicionais, os conservadores, os liberais, guerreando entre si. E nós olhamos para essa crise na igreja e dizemos: Senhor, vai sucumbir, vai se acabar, vai se destruir. E o Senhor vem dizer para nós, como um oráculo que foi dado ao profeta Abacuque, o Senhor vem dizer para nós, no versículo 4 da primeira leitura de hoje: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então, meus amados irmãos, a reflexão do Evangelho e da primeira leitura e da segunda leitura de hoje é para nós uma exortação a percebermos que quem tem fé viverá. Por isso o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos hoje, ouvindo essa liturgia da Santa Palavra de Deus, não fechar o nosso coração, mas ouvir o nosso Deus. Assim, o Salmo 94, que é o Salmo resposta para essa liturgia de hoje, nós precisamos compreender aquilo que disse o Salmo. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Portanto, meus irmãos, oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor. Oxalá ouvíssemos hoje a voz do nosso Deus. E não fechamos os nossos corações
como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Mas que nós possamos escancarar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, como enviastes o profeta messiânico, o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, como enviastes Jeremias. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, como enviastes Elias. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, como enviastes Abacuque, como enviastes Jonas, como enviastes Amós, como enviastes Oséias, como enviastes Daniel, como enviastes Joel, como enviastes Ananias, como enviaste, Senhor, Azarias, como enviaste, Senhor Jesus, todos os teus santos profetas. Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, a proclamar que quem tem fé vence o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.